Parte de mim não consegue acreditar no que esse governo está tentando impor à massa do povo americano. A coragem que eles têm de tentar, se estão tendo algum sucesso, é impressionante. E estou confiante, realmente estou, de que em muito pouco tempo, e estou contando em termos de semanas e meses, isso vai se voltar contra eles. O que eles estão fazendo para mordê-los na bunda de uma forma que será ainda mais surpreendente para pessoas como nós do que o que eles já fizeram. A China desenvolveu um sistema econômico tentando desesperadamente fazer o que todos os outros países pobres do mundo vêm tentando fazer pelo menos no último século, se não muito mais, que é deixar de ser pobre. Há 50 anos, a China estaria no topo da lista dos lugares mais pobres do planeta. E eles queriam sair disso. E uma das coisas que eles fizeram foi analisar longa e profundamente os Estados Unidos como um exemplo. Porque os Estados Unidos começaram como um país muito pobre, um canto sem importância do Império Britânico, e veja no que se tornou ao longo dos 200 anos de sua história independente. E isso impressionou os chineses, assim como impressionou pessoas ao redor do mundo, e por um bom motivo. O padrão de vida neste país aumentou notavelmente nesses 200 anos que acabaram de terminar. Mas os chineses, ao contrário de outras partes do mundo, realmente descobriram. Eles descobriram como elevar o padrão de vida de seu povo. E aqui vem a parte com a qual os americanos têm tanta dificuldade. Eles descobriram como fazer isso melhor do que nós. O que, a propósito, não deveria incomodá-lo. Essa é a história do mundo. A nova geração, esperançosamente, aprende com a geração mais velha. O esforço posterior aprende com o esforço anterior como fazer melhor. Costumávamos chamar isso de progresso. E é isso que é. Os chineses descobriram que não tem um sistema econômico em que tudo é administrado por empresas privadas, porque elas fazem principalmente o que é bom para os lucros que buscam no negócio. É preciso ter várias maneiras de fazer as coisas que não sejam reféns do lucro. Há muitas coisas de que a sociedade precisa, mas que não são lucrativas de produzir, e se não houver uma solução para isso, elas não existem. E o argumento dos chineses é que é por isso que temos esse setor estatal. Temos o governo que possui e opera empresas. Por quê? Coisas que não são feitas de forma eficiente e eficaz, ou que não são feitas de forma alguma por pessoas interessadas no lucro, podem ser feitas pelo governo, porque ele não precisa funcionar com base no lucro. O governo pode dar um passo para trás e dizer, por exemplo, que precisa disso. Vou dar um exemplo. Bem, os chineses disseram, precisamos de um sistema de trânsito rápido e moderno. Os aviões têm muitos problemas. Precisamos de ferrovias rápidas e eficientes. Não havia como a iniciativa privada na China investir nisso há 20 anos. Eles não iriam fazer isso. A China era muito pobre. Eles tinham todos os seus motivos habituais. Então o governo chinês disse, vemos que um sistema de trânsito rápido e potente para trens é crucial para o crescimento da economia chinesa como um todo. Então, mesmo que não seja lucrativo para o setor privado, ao tornar a sociedade mais coesa por meio de um sistema ferroviário, nós nos desenvolveremos. Eles conseguiram. Agora eles têm o melhor sistema ferroviário do planeta. Não estamos nem perto do que os chineses já tinham e eles estão construindo. Eles descobriram que essa mistura de Estado e privado os permite fazer coisas que não são possíveis com algo privado ou estatal. É esse híbrido. É essa mistura que eles dominaram. E poderíamos aprender com eles, o que gostaríamos de fazer tanto quanto eles aprenderam conosco. A menos que a porcaria política atrapalhe. A menos que as pessoas que estão fazendo um pacote privado tenham muito medo do que poderia acontecer se o governo tivesse o direito de fazer as coisas de que precisamos que o setor privado não faz.
O setor privado administra as ferrovias. É por isso que eles os levaram à falência. É por isso que o governo assumiu a Amtrak. Vamos ser um pouco honestos aqui. Faça um pouco de autocrítica. Não se perder no fato de que somos os mocinhos que temos que suportar é infantil e que deveríamos aprender a superar isso e não ser prisioneiros de uma ideologia ultrapassada. Aí vem a ironia. Aonde o setor privado vai para nos resgatar de um momento crítico quando a economia parece estar à beira do colapso? Eles recorrem ao mesmo governo. Eles ridicularizam todas as oportunidades que têm. Aonde mais eles vão recorrer? E então o pensamento pode ocorrer se você não fosse ideologicamente cego. Se chamarmos o governo para socorrer as falências do setor privado quando ele quebra, nossa, talvez haja um papel para o governo o tempo todo para que não tenhamos quebras. Uau, que ideia nova! Mas não é nova. Só é nova em um país que tem medo demais de encarar o que está acontecendo. Olha, deixe-me colocar de outra forma, e não quero assustar ninguém. Todo mundo sabe que a maioria das pessoas no mundo até hoje vive na pobreza. Elas não são ricas. Elas esperam chegar a um ponto em que possam contar com comida, roupas, abrigo, assistência médica, educação, o básico para uma vida boa. E elas estão se perguntando uma questão fundamental, assim como os americanos fizeram antigamente. Como saímos dessa situação em que estamos e nos esforçamos para fazer melhor? Quem tem feito isso? Com quem podemos aprender? E nos últimos 30 anos, aqui está uma estatística que vai entediá-los. Como professor, é meu trabalho conhecer essas estatísticas. O crescimento médio anual da economia americana, o crescimento percentual do PIB, o Produto Interno Bruto, que é apenas uma medida dos bens e serviços que a economia produz em um ano. A cada ano, nos últimos 30 anos, a média de crescimento nos Estados Unidos foi de cerca de 2% a 2,5%, se você quiser manipular um pouco os números, 3%. Qual tem sido a experiência da República Popular da China ao longo desses 30 anos? Eles cresceram em média de 6 a 9%. Amigos, é isso. É por isso que eles se recuperaram. É por isso que agora estão produzindo mais do que os Estados Unidos em muitos itens, com mais itens adicionados a essa lista a cada dia. Não tem nada a ver com isso. Eles não têm problemas. Eles têm grandes problemas, importantes. Eles estão lutando de muitas maneiras. Mas quando se trata de crescer e sair da pobreza, que é a preocupação número 1 das pessoas deste planeta, eles estão olhando agora para a China da mesma forma que antes olhavam para os Estados Unidos, mas não o fazem mais. E todo o fingimento do mundo não mudará essa dura realidade. Esse negócio de cobrar tarifas de todo mundo no mundo, ameaçando e exigindo que eles venham, assim como o senhor Lula se recusou a fazer e como os chineses riem toda vez que ele faz isso. Como se o mundo quisesse vir e se ajoelhar e implorar ao querido senhor Trump para dar uma trégua a eles. Eu entendo porque ele adora isso. É isso que ele é. Essa é a política dele. É isso que as pessoas que o apoiam gostam de vê-lo fazer. Mas em termos de política econômica, deixe-me dar uma pequena ideia. Se você ainda não percebeu o que está acontecendo aqui, antes de mais nada, você já deve ter percebido, mesmo que não acredite que exista um mundo fora dos Estados Unidos, que o senhor Trump atacou em termos econômicos todos os outros países do planeta. Ninguém faz isso. Ninguém nunca fez isso. É absurdo. Quer dizer, sejamos bem claros, se você impõe uma tarifa, isso é um imposto. Não importa a história engraçada que deveríamos estar contando uns aos outros aqui na América.
onde vimos o Partido Republicano ser o partido contra os impostos no último século, o partido que se orgulha de sempre cortá-los, diminuí-los ou se opor a eles. Uma tarifa é um imposto, o que significa que o líder do Partido Republicano está inundando o mundo inteiro com impostos. É isso que é. Este é o partido anti-impostos que fez uma reviravolta completa para se tornar o grande partido dos impostos. E caso as pessoas sejam enganadas pela retórica dele quando ele diz: "Vou cobrar um imposto da China", tome muito cuidado aqui. A tarifa que o Sr. Trump cria não atinge a China. As tarifas dos EUA são pagas por empresas americanas, não por empresas chinesas ou pelo povo chinês. Nada disso. Cada um dos impostos, não importa o país, contra o qual é levantado em sua linguagem, é um imposto sobre empresas americanas. É pago quando você traz qualquer coisa produzida fora dos Estados Unidos para os Estados Unidos para ser vendida. E 90% disso são empresas que fazem isso. Existem alguns indivíduos, mas é principalmente um negócio empresarial. Então a verdadeira questão é que essas empresas agora têm que pagar a fonte estrangeira de tudo o que trazem, mais a tarifa para o tio Sam, e agora está na casa dos bilhões de dólares. Bem, então a questão lógica, pergunte a si mesmo: o que as empresas americanas que têm de pagar impostos ao tio Sam vão fazer sobre o facto de os seus lucros serem prejudicados? Porque, além de comprarem tudo o que vendem nos EUA no estrangeiro, têm de pagar ao tio Sam um novo imposto assim que a tarifa entrar em vigor. Bem, vou dizer-vos o que as empresas americanas vão fazer. Tentarão transferir o fardo dessa tarifa para outra pessoa, tal como tentam transferir todos os outros custos que têm para quem quer que venda a produção. E sabem quem é essa pessoa? Nós e eu. Vamos ficar presos a preços em alta assim que os americanos tiverem usado todo o inventário que acumularam nos últimos 6 meses, a ver o Sr. Trump ameaçar impor tarifas ao mundo inteiro. Assim que tiverem usado os bens comprados antes da aplicação das tarifas, então verão os preços em alta e isso vai prejudicar o Sr. Trump, porque lembrem-se que ele fez campanha prometendo o oposto. Preços mais baixos. Eles não vão baixar. Já viram muitos preços baixarem? Não o fizeram porque eles não o fazem. Vocês verão que elas vão subir muito mais à medida que as empresas se livram do fardo dessas tarifas. É incrível ver o absurdo que está sendo falado sobre o quão maravilhosas elas são sem que ninguém simplesmente explique ao público a economia simples do que é uma tarifa e como ela funciona. É como se você se perguntasse novamente: nossa, por que os Estados Unidos atacariam todos os outros países do mundo com tarifas? Ameace-os. Diga a eles: olha, vocês vão ter dificuldades porque as empresas americanas não vão querer pagar uma tarifa. Então, elas não vão comprar de vocês. Elas vão para outro lugar. Aspas. E não pensem que elas vão produzir tudo aqui nos Estados Unidos. Essa é outra mentira em que o Sr. Trump é especialista. Vou trazer os negócios de volta para a América. Não, vocês não vão. Vocês ainda não fizeram isso. Vocês não fizeram isso na sua primeira presidência e não vão fazer agora. E a razão, mais uma vez, é simples. Se o Sr. Trump está enfurecendo líderes ao redor do mundo, e acreditem, ele está. Cada um deles. Alguns deles têm a coragem de se levantar e dizer isso, como o Sr. Lula no Brasil. A maioria deles diz isso uns aos outros, diz isso aos seus cidadãos locais. Cada líder na Terra descobre que o país está sujeito a uma tarifa que tornará mais difícil para os produtores daquele país venderem na América porque os americanos têm que pagar impostos sobre o que esses países vendem.
Eles sabem que isso os prejudicará. Eles perderão alguns negócios. E você sabe o que todo líder fará no mundo? O que eles já estão fazendo? Bons líderes, maus líderes, aqueles que estão no meio, estão fazendo exatamente o que você esperaria. Eles estão culpando os Estados Unidos por seus problemas econômicos, mesmo que isso seja apenas parte do motivo. Agora eles têm um bode expiatório. O Sr. Trump entregou isso a eles de bandeja. Então, temos os líderes mundiais todos os dias explicando ao seu povo por que os problemas econômicos que enfrentam são causados pelos Estados Unidos. O custo disso para o futuro deste país excede em muito tudo o que o Sr. Trump prometeu. Resumindo, é tudo uma farsa. Não acho que as pessoas nascem estúpidas e vivem suas vidas dessa forma. Acho que é um problema. Se as pessoas estão se comportando de uma forma que nos parece estúpida, a próxima pergunta lógica em minha mente é por que elas estão se comportando dessa forma. O que está causando isso? E aí tem um enorme sentimento de empatia e simpatia pelo povo americano. Eles realmente foram enganados por muito tempo. Disseram a eles que o sonho americano, a ideia de que se você se esforçar na escola e se sair razoavelmente bem, conseguirá um bom emprego e poderá começar uma família, criar uma família e viver uma vida decente, se aposentar e ter tempo para si mesmo. Todas essas coisas, você sabe, o carro na garagem, o frango na panela, as férias no lago, todas essas coisas. Lembro-me de quando criança, nasci em Ohio. Cresci lá. Essas são as coisas que pensávamos que conseguiríamos se seguíssemos as regras proverbiais. Bem, para a maioria dos americanos, as estatísticas são cristalinas. Essa promessa de que você teria isso, você pode esperar ansiosamente. Seria a recompensa pelo seu trabalho, seus estudos, sua dedicação, tudo isso. Isso era mentira. Eles não cumpriram. Não é que alguém tenha sido ruim com você. Não é isso. É que o sistema em que você vive não oferece mais isso. Nem para você nem para a maioria das pessoas. Os 20% mais ricos deste país vivem essa história. É por isso que eles acreditam que ainda é verdade. E eles não querem encarar o fato de que para 80% das pessoas isso não é mais verdade e não há perspectiva de que volte a ser. Acho que para o povo americano, para resumir, foi um choque encarar que isso fosse possível. Ninguém disse a eles que talvez não conseguissem um emprego ou que talvez não conseguissem um emprego que pagasse o suficiente para se estabelecerem. Não dá para ter uma família que não possa ter filhos a qualquer momento. Mesmo que ninguém diga isso na sua cara, você enfrenta de qualquer maneira. E isso é um choque. E não me surpreende que as pessoas que estão em choque não prestem muita atenção naquele tagarela de quem você falou que diz: "Eu sei qual é o problema." Por exemplo, o problema são os imigrantes. Ai, meu Deus, vamos ter isso contra nós de novo. Durante séculos, país após país se mete em dificuldades e culpa quem chega por último, o imigrante. Como gosto de lembrar aos americanos, somos uma nação de 330 milhões de pessoas. Isso é muito. O número total de imigrantes indocumentados neste país, de acordo com os próprios números do Sr. Trump, é de cerca de 11 milhões, no máximo. Não tem como. Sou professor de economia. Acredite em mim, por favor. Não tem como 11 milhões das pessoas mais pobres do mundo estarem moldando a economia de 330 milhões de americanos. Qualquer um que diga isso, vou ser muito legal, está fora da realidade. Isso é faz de conta. Mas, veja bem, se você está chocado, se está realmente chateado por não ter conseguido dar aos seus filhos o tipo de futuro que você e todos os outros prometeram a eles,
você pode ficar tentado a acreditar que se você pudesse se livrar dos imigrantes, tudo mudaria. Deixe-me lhe garantir, você pode deportar cada pobre alma que o pessoal do ICE espanca e não mudará os problemas econômicos dos Estados Unidos. Não só isso, você provavelmente os tornará piores. E sabe por quê? Porque os imigrantes fazem o trabalho deste país. Eles colhem as frutas, eles lavam seu carro, eles fazem as coisas no fundo, como os imigrantes sempre fazem. E eles são muito mal pagos. E se você não tiver 11 milhões dessas pessoas fazendo esses trabalhos, que é o que a maioria delas faz, bem, você terá que pagar dinheiro de verdade aos cidadãos americanos para fazê-lo. E você sabe o que acontece com o preço da banana que você come ou da maçã que foi colhida para você? Você vai ter que pagar mais por isso porque os salários vão subir. Olá! Você já pensou nisso? Deportar imigrantes é um ato inflacionário. Pode parecer bom na TV. Pode render ao Sr. Trump os votos de pessoas chocadas e chateadas que procuram algo que possam fazer, mas não resolve o problema. E isso voltará para nos assombrar de muitas maneiras, pois a história da nossa crueldade agora com os imigrantes será contada e recontada no futuro deste país. Trump e Musk estão ocupados demitindo um grande número, muitos milhares de funcionários federais do governo dos Estados Unidos. O argumento é que isso tem a ver com eficiência, mas não tem. E vou mostrar a vocês como e por que isso acontece. O que o Sr. Musk e Trump estão fazendo é cortar a folha de pagamento federal das pessoas que trabalham para o tio Sam. Mas eles estão fazendo isso por razões ideológicas, por razões publicitárias, por razões simbólicas e, acima de tudo, por razões políticas. Mas não é eficiente, e é fácil mostrar como e por que não é. Então, vamos fazer isso rapidamente antes de entrarmos nas questões da Guerra Fria. A Força de Trabalho Civil Federal nos Estados Unidos, enquanto falo com vocês, envolve cerca de 2,5 milhões de pessoas. Isso mesmo, 2,5 milhões. Há outros 2,5 milhões que estão mais ou menos envolvidos na Força de Trabalho Militar dos Estados Unidos. Então, se você somar esses dois, são cerca de 5 milhões. Como o governo não parece estar prestes a atacar os empregos no Departamento de Defesa, Segurança Interna e assim por diante, embora ainda não tenhamos certeza, é realmente a Força de Trabalho Civil, os 2,12 milhões de funcionários civis do governo dos Estados Unidos que estão na mira, que estão recebendo toda a atenção, todas as demissões e todo o alarde. Isso é sobre eficiência? A resposta é não. E é fácil mostrar novamente como e por que isso acontece. Primeiro, o número de 2,5 milhões tem sido praticamente o mesmo nos últimos 50 a 60 anos. Deixe-me repetir. O número de funcionários federais do governo do ZEUA tem oscilado em torno de 2,5 milhões por 60 anos. Durante esse tempo, a população dos Estados Unidos passou de aproximadamente 200 milhões para aproximadamente 340 milhões. Em outras palavras, o mesmo número de funcionários federais fazia o trabalho que o governo federal realiza para um número cada vez maior de pessoas. Mesmo os trabalhadores, mais pessoas atendidas. Você sabe como isso geralmente é chamado? Eficiência, não ineficiência. É falso ir atrás desses 2,5 milhões, alegando que eles não têm trabalhado e feito um ótimo trabalho atendendo a uma população muito maior sem um aumento correspondente de funcionários federais. Esse é o fato. Você não ouvirá isso com frequência do Sr. Musk ou do Sr. Trump. Eles estão ocupados fazendo teatro. Mas posso mostrar isso a vocês de outra forma. Vamos dar uma olhada não nos funcionários federais por um momento, mas nos funcionários dos governos estaduais, todos os 50 estados e governos locais, cidades, vilas e aldeias.
O emprego de trabalhadores civis pelos estados, cerca de 5 milhões, mais que o dobro do número de trabalhadores civis que trabalham para o governo federal. E o maior de todos, os governos locais, que empregam 15 milhões de funcionários civis. Então, estaduais e locais são 15 mais 5, 20 milhões. Funcionários federais são 2,5 milhões. Os estaduais e locais são 10 vezes maiores que os federais em termos de emprego. Se você quisesse ser orientado pela eficiência, seu primeiro foco seria nos 20 milhões estaduais e locais, não no federal, porque é minúsculo em relação ao estadual e ao local. Não é a eficiência que está governando isso. Caso contrário, eles iriam atrás do pessoal estadual e local. Não seria mais justificado, mas é o que eles teriam feito. Você sabe por que eles não fizeram isso? Porque eles não podem. Trump e Musk estão trabalhando no nível federal. Eles não conseguem chegar aos 20 milhões, pelo menos não diretamente. Então, eles foram atrás de quem podiam. É disso que se trata. Quem você pode escolher? Quem você pode demonizar? Quem você pode usar como bode expiatório para fingir que está fazendo alguma coisa? Você não está, e você certamente não está fazendo nada eficiente. Vamos ser claros. Se você demitir dezenas de milhares de pessoas em todas as agências federais deste país, que é o que elas estão fazendo, aqui estão as duas mensagens para as pessoas que sobraram, aquelas que não foram demitidas. Número 1. Seu emprego é muito menos seguro do que você pensava, porque você pode ser o próximo. Número 2. Você será solicitado a fazer o trabalho que costumava ser feito pelas pessoas que agora foram demitidas. Você sabe, na indústria, isso se chama aceleração, mas será exigido de você. Mas ninguém lhe oferecerá mais pagamento para fazer o trabalho daqueles que agora foram demitidos. Mais trabalho, trabalho rápido, menos segurança. É isso que você está dando às pessoas que não demitiu. E elas vão revidar de uma forma ou de outra. Os trabalhadores sempre fazem isso. Não existe almoço grátis. Não dá para prejudicar os trabalhadores do governo federal sem sofrer represálias. Mas eles não estão falando sobre isso. Eles não estão se preocupando com isso. E eles certamente não se importam com a redução dos serviços que esses funcionários públicos, agora inseguros e sobrecarregados, vão nos prestar. Amigos, aqui está a história. Não tem nada a ver com eficiência. Essa é a mentalidade ancestral da classe patronal, representada por seus servos, o Partido Republicano, e muitas vezes representada por seus outros servos, o Partido Democrata. E você sabe o que os patrões pensam. Eles estão sempre pagando muito aos seus trabalhadores. Eles sempre deveriam ser mais eficientes eliminando o trabalho. É assim que eles pensam. E é isso que temos. Mentalidade patronal enlouquecida. Essa é a tagarelice dos patrões quando se reúnem para beber demais. Poderíamos fazer melhor se não tivéssemos todas essas pessoas se aproveitando da mentalidade agressiva e antagônica da luta de classes do empregador, que veem o empregado como alguém que está sempre os enganando e querendo, por sua vez, vencê-los enganando-os. Vivemos nesse tipo de sociedade. E o que estamos vendo são os servos da classe patronal realizando suas fantasias. Eles sempre descobrem muito pouco, muito tarde, que se você tratar seus funcionários dessa forma, seu negócio sofrerá. Você realmente precisa desses funcionários. Eles precisam se sentir bem-vindos. Eles precisam se sentir seguros. Eles precisam se sentir valorizados. E o que Trump e Musk estão fazendo é exatamente o oposto. E eles terão o mesmo castigo que os empregadores privados continuam tendo, embora pareçam nunca aprender a lição. Certo, um último ponto. Se você trabalha para o setor privado ou se trabalha para os governos estaduais ou locais, não pense que vai escapar porque Trump e Musk estão concentrando seus esforços de relações públicas nos funcionários federais. Todos aqueles funcionários federais que são demitidos, para onde eles irão? Eles vão para onde ainda houver empregos. Vão procurar empregos no governo estadual, no governo local, no setor privado. E quando forem procurar empregos lá,
descobrirão que já há pessoas trabalhando lá. Então, eles irão até o empregador de uma forma ou de outra e dirão: eu sei que você tem John ou Mary trabalhando aqui no governo estadual, no governo local, na fábrica privada, no escritório, na loja, mas eu trabalho por menos. Vou trabalhar mais horas. Aspas. É bem sabido, é o que a economia ensina. Se você transfere trabalhadores de um setor para outro de forma repentina e massiva, que é o que Musk e Trump estão fazendo, você reduz os salários e piora as condições de trabalho nas indústrias em que os trabalhadores demitidos procuram emprego. O programa de Trump e Musk é um ataque a toda a classe trabalhadora nos Estados Unidos. E a classe trabalhadora precisa acordar, perceber o que está acontecendo e mobilizar suas forças consideráveis para resistir e revidar. Felizmente, é isso que está acontecendo. Deixe seu comentário e vamos debater. E se esse alerta fez sentido para você, inscreva-se agora, porque no próximo vídeo vou mostrar como essa mesma crise que ameaça os Emirados Unidos já está se espalhando para a Europa, e o impacto pode ser ainda mais devastador.